Paz, irmãos. Hoje eu faço mais um vídeo que eu vou gravar, né? Vou gravar Êxodo. Eu estou lendo o livro de Êxodo e estou no capítulo 12, que é um convite que eu faço a pessoa meditar na palavra de Deus, as pessoas, né? Meditarem na palavra de Deus. Quando você medita na Bíblia Sagrada, Deus fala com você. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos baste para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e eu guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel molará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas ombreiras e na verga da porta da casa em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas, e a comerão. Não comereis do animal, nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimareis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, como em apressa a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses no Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vim o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comerei pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outras santas assembleias também. Ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz a respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardarei, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se enche nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comeu pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis, pois, pães asmos. Chamou, pois, a Moisés todos os anciãos de Israel. Ele disse: Escolhei famílias e imolai a Páscoa. Tomai o molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vi, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: e o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso com o Senhor. Ordenaram a Moisés e Arão, assim fizeram. 10ª praga, mortos os primogênitos,
Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na Exóvia. E todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, todos os seus oficiais e todos os egípcios, fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, sai do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também os convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ides vós embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo apressando-se em lançá-los fora da terra, pois dizendo: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levidasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxa com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse a favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios a saída de Israel, dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucate, a cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos, asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se, não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os ossos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observaram ao Senhor, porque nele os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Este é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa de sua carne, mas levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja ali circuncidado todo macho, e então se chegará e observará, e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os dias de Israel, como o Senhor ordenará a Moisés e Arão, e assim fizeram naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. E aqui termina o capítulo 12 de Êxodo. Eu, irmão, não sou nenhuma pregadora, eu canso de repetir isso nos meus vídeos, né? Vou beber um pouquinho de água. O meu intuito com esses vídeos é convidar os irmãos, ou até, quando eu falo irmãos, eu estou falando de um modo geral, não é só quem é evangélico, eu estou falando de uma maneira geral, entendeu, amados? Convidar as pessoas a meditarem na palavra de Deus, independente das suas religiões. Independente se você tem a religião A, B ou C, é muito importante você ter um contato com a palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus, essa Bíblia, esse livro sagrado, é o maior livro de todos os tempos. É o livro mais vendido há milhões e milhões de anos, irmãos. Através dessa palavra aqui, que é tão sagrada, você conversa com Deus, você tem seu contato com Deus e Deus com você. Deus conversa com você, Deus conversa com todos nós quando lemos a Bíblia. E
estamos caminhando para isso, irmãos. Todos vai ter contato com essa palavra aqui, todos. E Deus colocou no meu coração esse desejo já há muito tempo, isso não é de agora. Quem me acompanha sabe disso, que eu tenho dezenas de vídeos gravados, postado no meu canal Memórias da Nordestina, lendo a palavra de Deus. Lógico, eu não sou uma pregadora, faço questão de frisar, né? Friso sempre isso, porque as pessoas podem achar que eu sou uma pregadora. Eu não sou. Eu gosto de falar da palavra através da leitura. Eu leio a Bíblia. Eu tenho esse contato da leitura da Bíblia há muitos anos. Lógico, tem alguns momentos que eu paro assim, mas eu já faz um bom tempo que eu venho com esse contato direto de ler, de me propor mesmo a ler a Bíblia. Lógico que hoje eu já me coloquei de joelhos no meu quarto, já consagrei meu dia ao Senhor, já agradeci, já pedi, mas já agradeci por coisas que ainda não aconteceram, viu, amados? É muito importante você agradecer pela fé. Você tem que ter fé que aquilo que você está pedindo a Deus já aconteceu. Então, ao invés de você orar pedindo, ore agradecendo. Agradeça a Deus, entendeu? Você agradeça. Eu venho fazendo isso há muito tempo. E pela minha fé eu acredito que eu vou conseguir. E aquilo que eu não consegui, aquilo que não acontecer, que eu agradeço já pela minha fé, se não acontecer é porque não era uma boa para mim. Essa é a mensagem que eu sempre quero deixar para vocês. Quando Deus não te dá uma coisa, não murmure, não lastime. E que vocês tenham fé. A fé é muito importante, irmãos. A fé é um dom de Deus, né? Um dom que Deus te dá, mas você pode passar a ter fé a partir do momento que você ouvir a palavra de Deus. De repente você vai assistir aqui esse meu vídeo, que eu estou falando de fé. Eu li Êxodo 12 e eu falo de fé. Que a fé ela chama a existência aquilo que ainda não existe, né? Olha só que forte isso, né? Acho que isso está em Romanos 4,17, se eu não me engano. Está em Romanos 4,17, que a fé chama a existência aquilo que ainda não existe. Quer dizer, seja lá o que você está passando, é algum problema na justiça, é algum problema no casamento, qual é o problema que você está passando? Deus tem o poder de reverter tudo isso, viu, amados? Deus tem o poder. Através da sua fé, de você se colocar diante dele. É muito importante você ter um coração humilde. Você saber que você é um ser humano, que você erra, você tem falhas. É muito importante você se colocar diante de Deus, se humilhar diante do Senhor, sabe? É igual tem um louvor do Leandro Borges que fala: não vai desabafar no Facebook não, vai falar tudo para Deus, vai no secreto do teu quarto e conversa com Deus. A oração nada mais é que uma conversa com Deus. Vai no secreto do seu quarto, ora a Deus para que modifique a sua situação, seja qual for a situação que você esteja passando. Eu tenho inúmeros testemunhos na minha vida do que Deus transformou situações em minha vida. Já se levantaram gigantes na minha vida de eu olhar e dizer assim: nossa, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, essa situação aqui, eu não tenho forças, eu não sei lidar com isso aqui, eu não sei resolver isso aqui. Quem sou eu? Mas eu tenho fé que o Senhor vai mudar essa história. E, irmãos, isso é um testemunho. E Deus veio e mudou a minha história. Mudou a minha história em vários momentos da minha vida. Eu acho que desde que eu era muito pequenininha, quando a minha mãe, que me acompanha, sabe que eu tenho uma história com a mãe, a mulher que me gerou muito forte, né? Essa pessoa, ela me rejeitou, ela não quis cuidar de mim, mas antes ela tentou fazer com que eu caísse de cima de um morro, para que os carros passassem por cima. E eu acredito que quando Deus, o Senhor,
Irmãos, só Deus faz isso, né? Deus foi lá, colocou seus anjos do lado do plantão. Eu sempre cito, né? Que é um exército de anjos que Deus pode colocar na sua vida e vai te livrando de tudo, de tudo. Não lamente por coisas que saíram da sua vida. Às vezes saíram porque é um livramento, entendeu? Às vezes é livramento. Tem coisas que saem da sua vida que é livramento, irmãos. É livramento. Mas você só vai entender isso anos e anos depois. Eu já passei por coisas que eu falei assim, meu Deus, eu queria tanto que tivesse sido do jeito que eu queria, mas foi do jeito que Deus quis. E anos depois eu entendi que foi a melhor coisa que me aconteceu, foi não ter acontecido do jeito que eu queria, que não era uma boa para mim. Isso serve para pessoas que saem da sua vida, isso serve para projetos, para sonhos. Às vezes a gente sonha com coisas que vai satisfazer o nosso ego. Só vai satisfazer o nosso ego. Não vai agregar em nada, não vai acrescentar em nada, não vai mudar a sua vida em nada. Só vai servir para você se achar que você é o tal, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E nós não somos nada diante de Deus. Entendeu? A nossa história, quem escreveu foi Deus, é Ele que vai conduzindo a nossa situação, mas para isso a gente tem que se colocar diante dEle, orar sempre, sempre estar com o seu joelho dobrado, sabe? Eu sempre, na maioria das vezes, eu me dobro meus joelhos mais de uma vez, sim, porque Daniel, quem já leu o livro de Daniel sabe que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel se colocava em jejum para orar ao Senhor. E o jejum, irmãos, é muito importante. Eu hoje não estou jejuando, senão não estaria gravando vídeos, mas eu sempre tento jejuar. Às vezes eu consigo fazer um jejum 3 vezes na semana, às vezes é só um e às vezes é nenhum. Mas eu estou sempre me cobrando a questão de jejuar. Porque é importante você jejuar. Às vezes você está passando por alguma situação difícil que só é resolvida com jejum e oração. Não adianta outra coisa. É jejum e oração. É aquilo que está... Eu não sei em que livro da Bíblia está, porque eu tenho um problema sério de gravar capítulos da Bíblia e até versículos, mas eu sei que em algum desses capítulos está escrito assim, existe castas de demônios que só saem com jejum e oração. Quando você vê que o inimigo está te afrontando muito, muito, e o inimigo usa a boca dos outros, viu, irmãos? Usa a boca dos outros para te afrontar. Usa tipo assim, nossa, mas falou isso assim, assim, mas não é evangélica, não é evangélico, que assim que o evangélico, realmente, o evangélico tem que ter sabedoria para falar. Mas às vezes nem sempre a gente tem, né? Então, é importante você sempre procurar jejuar e orar. Se você não consegue jejuar por algum problema de saúde, mas você pode dobrar os seus joelhos todos os dias e meditar nesse livro aqui, ó. Nunca esqueça. Esses vídeos, o intuito desses vídeos é para que as pessoas meditem na palavra de Deus. Viu, amados? É para que as pessoas tenham esse contato com a palavra de Deus diariamente. Não é você ler um capítulo da Bíblia hoje, depois você só vai ler o ano que vem, ou no momento de aflição. Não, o contato com a palavra de Deus, irmãos, você tem que ter. Se você está feliz, você tem que ter o contato com a palavra de Deus. Se você está triste, você também tem que meditar na palavra de Deus. É independente da sua alegria ou da sua tristeza. O contato com a palavra de Deus tem que ser, se você alcançou o que você está pedindo, e se não alcançou, continuar. Porque é importante você ter esse contato aqui com a palavra de Deus, que é através dessa palavra aqui que Deus fala com você, sabe? Procurar também não ficar lendo no celular, irmãos, eu sou contra. Eu sou contra, vira e mexe, estou repetindo isso nos meus vídeos, porque o celular distrai muito a gente, irmãos. Você está ali lendo a Bíblia no celular, daqui a pouco vem uma mensagem do WhatsApp de uma notícia que você está esperando uma resposta importante de alguém, né? E você vai parar de ler a Bíblia e vai ler aquilo ali. E quando você abrir o celular, quando você abrir o WhatsApp, aí tem aquela mensagem, mais outra, mais outra, mais outra, e quando vê, você não volta mais para ler a Bíblia. Por isso que eu leio sempre a Bíblia aqui, ó. Faço questão
de ler a Bíblia no livro, folhear, sabe, ter esse contato com a folha. Não sei se é porque eu sou escritora, eu gosto disso aqui, ó, de folhear isso aqui, a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus no livro sagrado dele. Por isso que eu tenho um projeto de doar uma Bíblia por mês. Espero que Deus me abençoe o suficiente para que eu possa fazer isso, já que não é tão barato assim, mas que eu possa, que eu deixe de gastar com isso, com aquilo, às vezes com coisa que não... Só vai, com lanche, por exemplo, né, só vai me deixar mais gorda. Então, eu já estou com 57 anos, né, tem que tentar diminuir o peso em uma luta, amados. É uma luta que vocês não têm ideia. Então, essa é a minha mensagem, amados. Tenham fé. A fé chama a existência aquilo que não existe. Agradeça por aquilo que ainda não aconteceu. Eu venho fazendo isso há muito tempo. Agradeça. É uma casa própria que você quer? Comece a orar e agradecer a Deus pela sua casa própria. É um emprego? Agradeça a Deus por... Já agradeça antes dele chegar, antes de te enviar uma mensagem, telefonema, seja lá o que for, e-mail, dizendo que você foi aprovado naquela entrevista. Você vai todos os dias agradecer. Obrigado, Senhor, por esse emprego. Obrigado, Senhor, pela minha saúde, pela cura da doença tal, mesmo que ela ainda não tenha acontecido, mas através da sua fé, você acredita que sim, já aconteceu, você já foi curado, você agradeça a libertação. O seu marido tem problema com drogas? Agradeça a Deus pela libertação das drogas, ele não usa mais drogas. Agradeça por ele não usar mais droga, mesmo que isso não tenha acontecido. Eu orei durante muitos anos pela libertação do álcool do meu marido. Foi 27 anos, amado, 27 anos. E eu passei a orar agradecendo pela libertação dele. E Deus libertou, entendeu? Você tem algum vício? Você tem vício de fofoca? Você gosta de fofocar? Acho que todo mundo gosta de fofocar um pouquinho, né? Gosta de falar mal dos outros um pouquinho, faz parte do ser humano. Mas é muito feio, é feio. Sabe, isso eu digo até para mim, quando eu vou falar algo de alguém, eu estou me repreendendo, Senhor, repreenda isso em mim. É muito feio perder seu tempo falando mal da vida dos outros, não vai te acrescentar em nada, não vai te levar a lugar nenhum, só vai atrasar a sua vida. Falar mal dos outros, fazer fofoca da vida dos outros, só atrasa a sua vida, não te acrescenta em nada. A vida da gente já é tão difícil, né? Já é uma luta, todo dia você tem uma luta, todo dia de manhã Deus tem que renovar as suas forças, porque as lutas aparecem, e como você vai ficar perdendo tempo falando de A, B e C? Isso eu digo para mim também, Senhor, amados, isso eu digo para mim, não sou nenhuma santa não, eu digo para mim, quando eu, sabe, chega uma abençoada que começa a falar mal de alguém, eu já começo a me policiar. Ai, meu Deus, eu vou entrar no meio dessa conversa, eu vou entrar no meio dessa fofoca. Meu Deus, repreenda isso, coloca a sua mão na boca dessa pessoa para que ela pare de falar mal dos outros, para esse não, quando menos espera, irmãos, você está entrando naquela conversa, você também está falando mal das pessoas, porque o inimigo usou aquela pessoa para vir falar mal de alguém para você. A fofoca, eu disse, fulano me contou, falar mal da vida dos outros, é o pior vício que o ser humano pode ter. É um dos piores. É um vício isso se torna viciante. Você começa a falar mal dos outros e daqui a pouco aí fala para um e fala mal, e a pessoa que fala mal dos outros para você vai falar de você para alguém, não tenha dúvida. Sabe? E isso todos nós temos um pouco desse defeito e é complicado e você tem que repreender. Todo dia eu falo, Deus, me dá sabedoria para quando alguém me fala mal de alguém para mim, coloco a sua mão na minha boca, porque uma distração, irmãos, uma distraçãozinha, você entra naquela conversa e está falando mal da outra pessoa. Uma distraçãozinha, você acha que não é nada demais, não foi eu que falei, não foi eu que comecei a fofoca, foi aquela pessoa que veio fazer a fofoca para mim, foi aquela pessoa que veio falar mal da outra para mim, aí você vai repreender. Isso é um vício do diabo, isso não é de Deus, fofoca é do diabo, é o diabo que está usando a boca daquela pessoa para falar mal do outro. Repreenda, irmãos, repreenda, eu aqui repreendo todo dia. Senhor, repreenda a fofoca, o disse-me disse, fulano me contou, porque não acrescenta nada da vida de ninguém. Quando você não gostar de alguém, irmão, ore por aquela pessoa. Ore, se aquela pessoa te fez alguma coisa que você não gostou,
ore para aquela pessoa. Ore, Senhor, você tem muita raiva daquela pessoa. Senhor, tira essa mágoa, essa raiva que eu tenho dessa pessoa do meu coração. Tira, Senhor, que isso não acrescenta nada na minha vida. Isso só vai fechar os meus caminhos, fechar minha, sabe, me deixar Deus triste comigo. Irmãos, quando você pensar em fazer fofoca da vida de uma pessoa, falar mal de alguém, você pode ter certeza que Deus está muito triste com você. Fazer fofoca, falar mal dos outros, você está entristecendo o coração de Deus. Só toda vez que você for falar mal de um irmão seu, de uma pessoa, você lembrar disso, é isso que eu estou fazendo, irmãos. Eu venho também me policiando. Que todos nós temos defeito. Eu venho me policiando, sempre que eu vou, até aqui algum comentário aqui com meus filhos que eu vou comentar, falar, ai meu Deus, eu não posso falar de ninguém, que isso é feio. Então, eu lembro que naquele momento que eu estou falando mal de alguém, Deus está triste comigo. Deus está triste. Deus está triste com você. A fofoca faz Deus ficar triste com você. Pode ter certeza. Isso não agrada a Deus. Você quer fazer coisa que agrada a Deus? Ore por aquela pessoa que você não gosta. Aí você vai estar agradando o coração de Deus. Falar mal dos outros deixa o coração de Deus triste. Deus fica triste com você. Porque isso não agrega em nada à sua vida. Nada, nada, nada. Então que nós todos pensamos isso. Serve para mim também. Isso serve para mim. Porque quando você conversa com alguém que gosta de falar mal dos outros, quando você menos espera, você está ajudando também. Você está concordando com o que aquela pessoa fala. Quando a pessoa vem falar mal do outro para você, e você aceita, você está contribuindo para falar. E quando menos espera, você está falando também. Você é mesmo, né? Você tem razão. Nossa, aquela pessoa fez isso com você. Ah, essa pessoa não presta, é mesmo, você tem razão. Essa pessoa... Você não sabe o porquê que aquela pessoa fez aquilo com aquela que está falando mal. Entendeu? Quem vai falar mal do outro sempre é a santa e o outro que é o errado, né? Isso serve para mim também, viu, irmãos? Estou falando só porque quando você concorda e uma pessoa vir falar mal do outro para você, você também está fazendo parte da fofoca. Entendeu? E quantas vezes já vieram falar mal de alguém para mim e eu concordo que a pessoa está certa. Eu digo que a pessoa está certa, né? A pessoa está contando o lado dela, ela está certa. E no que eu digo que ela está certa, eu vou ali também falar que o outro está errado e vou ajudar na conversa. E quantas vezes eu vou falar mal de alguém para alguém e a pessoa concorda comigo também? Isso serve para mim. Isso eu ando orando para me repreender em mim também. Não quero mais ficar falando mal da vida de ninguém. Ninguém. Eu tenho muito o que fazer. Sabe? Quando você não tiver o que fazer, ficar fofocando da vida dos outros, vá orar. Vá orar por essa pessoa que você acha que está te atingindo. Isso serve para todo mundo, inclusive para mim. Eu também ando orando para que não perca meu tempo falando mal de ninguém. Que eu não perca meu tempo falando mal de ninguém em lugar nenhum. Nenhum. Isso serve para mim. Todo dia eu peço, Deus, repreenda. Não deixa eu ficar falando mal dos outros. Até dos meus. Né, que a gente se queixa de filho, se queixa, eu aqui me queixo muito da minha mãe, mas eu ando orando por isso também. Deus, cada vez que eu vou falar que a minha mãe é isso, é aquilo, por causa da dificuldade de convivência, porque é uma estranha que eu coloquei na minha casa, me repreenda. Me repreenda, que eu lembre que o Senhor não está contente comigo. Que o Senhor não fica contente comigo de eu estar falando os defeitos da minha mãe. Não fica contente comigo. Então eu estou sempre pedindo, mas nós somos seres humanos. De um momento ou outro, a gente reclama assim de alguém, se queixa assim de alguém, né? Porque nós somos falhos, porque o ser humano é falho. Mas vamos continuar pedindo, para que Deus dê a graça e repreenda isso.